Pastor Isaac, por favor, venha cá e deixe Deus te usar. Diga assim, Pastor Isaac, entrega tudo. Eita Deus. Glória a Deus. Saúde, igreja com a paz do Senhor, amém? É um motivo de alegria estar aqui mais uma noite a ministrar a igreja, a falar de Jesus, a falar da sã doutrina. Para aqueles que já me conhecem, que já me viram pregar, sabem que eu tenho uma forma um pouco diferente de pregar. Não sou um poeta, como o pastor Maurício. Eu amo ouvir o pastor Maurício pregar de forma poética. Antes eu tinha uma certa resistência a vir no culto de MA. Eu falei com ele, cara, quando eu te conheci, que eu tava paquerando a pastora Gabi, eu não ia com a sua cara. Não ia. Porque eu vim num culto uma vez aqui, de MA, e eu chorei o culto inteiro. Eu falei, isso aí não é coisa de homem não, cara. O culto inteiro, eu chorando. Eu falei, Gabi, nunca mais eu vou nesse culto. Até conhecê-lo pessoalmente e me apaixonar por ele também. Meu grande amigo. Não sou um poeta como a minha esposa, a Gabi. A Gabi, para mim, é a mulher que eu mais amo ouvir pregar. Ela prega de forma extraordinária. Não conheço mulher que prega como a minha esposa também, porque eu sou o marido dela. Mas a missão que Deus me deu, quando eu ministro, é te fazer conhecer só mais um pouquinho da palavra de Deus. Eu carrego a missão que foi dada ao meu pai, que ele diz que pendurou a chuteira e que cabe agora a mim continuar. Meu pai é o grande mestre que me ensinou tudo aquilo que sei da palavra de Deus. E como ele disse que se aposentou, cabe a mim continuar esse chamado. Vou pedir que vocês abram as suas Bíblias junto comigo no segundo tratado a Teófilo, capítulo de número 23. Eu estava estudando a Bíblia com a pastora Gabi há muito tempo e a gente passeando pela história de Paulo. E quando eu cheguei nessa passagem, isso aqui ardeu, queimou o meu coração. Eu estudava a Bíblia com ela e as lágrimas vinham no rosto. A gente se emocionava lendo essa história. A história do apóstolo Paulo a caminho de Roma. E eu falei, Gabi, o dia que eu tiver oportunidade, eu vou ministrar com o tema Quem tem boca incendeia a Roma. Não se espante, eu não vou fugir do tema do mês. A gente vai falar sobre as 3 unções. Nós vamos também falar sobre chamada. Mas sobre esse subtema, quem tem boca incendeia a Roma. Quem tá no som, por gentileza, me dá só mais um pouquinho de microfone. Eu quase que não venho pegar hoje. Acordei dizendo, Gabi, tô mal. Bobo tá dodói. Ela me preparou chá de alho, mel e gengibre. Tenho até pena de quem encostar perto de mim agora. Não tem listerine no mundo que tire esse cheiro de alho da minha boca, irmão. Eu brinquei com o nosso amigo Pablo, porque ele disse que não ia para o aniversário da esposa porque estava doente. Eu falei, cara, se tu, que é o esposo dela, não vai no aniversário, eu vou. E quase que eu não vi na minha própria pregação hoje. Mas Deus me deu força para ministrar o seu coração nessa noite. Vamos lá, Atos, capítulo de número 23. Atos de número 23. O segundo tratado a Teófilo. E diz assim. Quem achou diz amém. Tá aqui no telão? Tá aqui. Nossa, eu tô aparecendo aqui. Meu Deus, que coisa bonita. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse, vai, os irmãos,
até o dia de hoje, tem andado diante de Deus com toda a boa ciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada, ou em outras traduções, hipócrita. Tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me manda ferir? E os que estavam ali disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que é o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Paulo conhecia bem a lei e a teologia judaizante. Versículo 6, e Paulo, sabendo que uma parte era saduceu e outra de fariseu, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, eu estou sendo julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: nenhum mal achamos nesse homem. E se algum espírito ou anjos lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado, fosse morto por eles, mandou descer a soldadesca para tirarem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Versículo 11, o versículo mais importante, o nosso texto áureo da noite, diz assim: E na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tenha coragem, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. E na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tenha coragem, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Olhe para cá, por gentileza. O livro de Atos é um livro escrito por um discípulo do apóstolo Paulo, o chamado Lucas, um médico grego que conhece Paulo na sua segunda viagem missionária e viaja com ele junto de Silas. Lucas, ele escreve aquilo que Paulo lhe ensinava, aquilo que Paulo lhe narrava. O primeiro livro escrito por Lucas é descrito como o Evangelho de Jesus segundo Lucas. E aquilo que nós chamamos de primeiro tratado a Teófilo. Quem é Teófilo? Teófilo é um homem que tinha a responsabilidade de pegar as cartas, os livros escritos por Lucas e compartilhar com a igreja. Haja visto, não se tinha o WhatsApp, não se tinha PDF, não se tinha impressora, não se tinha ninguém para copiar de forma rápida, ágil e divulgar para aquele povo. Então Teófilo, ele tem essa incumbência. E o primeiro tratado a Teófilo é o Evangelho de Jesus segundo Lucas. O segundo tratado a Teófilo é o livro que nós chamamos de Atos dos Apóstolos, que também poderia ser intitulado de Atos do Espírito Santo. Esse livro é o único livro histórico do Novo Testamento. Do Antigo Testamento nós temos mais de 5 livros históricos, como o livro de Juízes e entre outros. Mas no Novo Testamento apenas um livro é um livro histórico, que é o livro dos Atos do Espírito Santo, ou de Atos dos Apóstolos. O segundo tratado a Teófilo, quem recebe esse livro. Esse livro começa narrando o último período de Jesus na terra, um momento em que ele reúne os seus discípulos, os ensina durante 40 dias e deixa a missão. Qual é a missão?
fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Isso é o resumo do capítulo 1. No capítulo 2 do livro de Atos, os discípulos são incendiados pelo Espírito Santo. Eles viram línguas repartidas como de fogo que pousaram sobre eles. E essa chama, esse fogo que ardia nos discípulos, fez com que a igreja em Jerusalém crescesse. A igreja em Jerusalém se multiplicasse. Tendo em vista que a igreja ainda não tinha um corpo bem preparado, não tinha ministérios bem preparados, não tinha um serviço bem preparado, então os gregos começam a acusar os apóstolos dizendo: olha, vocês amam tanto, mas na igreja de vocês não tem ninguém que cuide das viúvas e dos necessitados. Então são levantados 7 diáconos. A palavra diácono vem do grego diaconia, ou diaconos, que significa servir à mesa. E dentre os 7 diáconos levantados se destaca um, por nome Estevão. Estevão, ele era diácono, a sua função era apenas de servir à mesa. Mas Estevão foi tão cheio, foi tão incendiado, foi tão contagiado por aquela língua repartida de fogo, que a Bíblia vai dizer que além de Estevão servir à mesa, ele também realizava sinais, prodígios e maravilhas. Estevão era tão cheio do Espírito Santo que ele ia visitar a viúva estava doente, ele impunha a mão e ela era curada. Estevão era tão cheio do Espírito Santo que ardia nele, que ele ia visitar o órfão, e se o órfão fosse coxo, aleijado ou cego, ele colocava a mão e aquele homem e aquela mulher eram curados. Mas isso incomodava ao Sinédrio, isso incomodava na cidade de Jerusalém. Então perseguem Estevão, prendem Estevão. No julgamento de Estevão, no seu momento de defesa, ele não se defende. E na oportunidade que lhe é dada, nós lemos aquilo que eu narro ser a segunda maior pregação da história da igreja. A primeira é o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7. Mas a mensagem de Estevão em Atos, para mim, é a mensagem que mais me impactou em toda a Bíblia. O melhor sermão pregado depois do de Jesus no Sermão do Monte. Ele narra toda a história dos hebreus até a morte de Cristo. Ele não se defende em momento nenhum. E então os condenam à morte por apedrejamento. No momento da sua morte, ele é apedrejado, ele dobra o joelho e diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem aquilo que fazem. E a Bíblia vai dizer que um homem chamado Saul, nome hebraico, ou Saulo, nome grego, ou Paulo, nome latino, vê e consente com a morte daquele homem. E lançaram as capas das testemunhas sobre o pé de Paulo. Engraçado isso aqui, porque capa na Bíblia é sinônimo de honra e de primogenitura. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Quando Jacó queria passar a primogenitura para José, ele lhe teceu uma túnica e lhe entregou, de forma que os seus irmãos mais velhos ficaram com inveja e tentaram lhe matar. Por quê? Porque túnica, capa, é sinônimo de primogenitura. Mesmo José, sendo mais novo, ele estava recebendo a primogenitura do seu pai Jacó. Outro exemplo disso na Bíblia é que quando Eliseu, ou melhor, quando Elias, ele vai deixar a terra e ele é arrebatado, a capa dele cai sobre Eliseu. E Eliseu recebe porção dobrada. Detalhe, porção dobrada aqui nada tem a ver com algo espiritual. Porção dobrada na Bíblia significa parte maior da herança que alguém recebe por ser primogênito. Ou seja, Eliseu estava recebendo a primogenitura de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que era Elias. Mas ele não pede qualquer porção dobrada, ele diz: me dá a porção dobrada do teu espírito. Então Eliseu foi o primogênito do profeta Elias, e ele recebeu porção dobrada da sua herança. Naquele momento em que Paulo recebe a capa das testemunhas de Estevão sobre os seus pés, ele não estava entendendo, mas no mundo espiritual estava sendo selada
a sua história. Deus estava olhando para ele dizendo: hoje você persegue, mas eu lanço sobre você a capa. Hoje você persegue, mas eu lanço sobre você a primogenitura de Estevão. Na Bíblia, quando Judas ele se mata, lança um novo apóstolo chamado Ananias. Mas Ananias não teve nenhum peso teológico. Ananias não teve nenhum peso histórico. Ananias não produziu nada no Novo Testamento. Então, quando selecionam Estevão para ser diácono, ele se destaca. E Deus o chama para ser o sucessor dele, o 12º apóstolo da Bíblia. Perdão, Matias. E Paulo, ele sucede então o 12º cargo. Paulo, sendo o 12º apóstolo, ele cai por terra, indo a Damasco perseguir os cristãos. Depois disso, ele recebe o Espírito. E a Bíblia vai dizer que ele passa 3 anos se preparando para viver a sua chamada no deserto da Arábia. Os apóstolos não queriam receber, pela fama que ele carregava. Ele passou 3 anos sendo discipulado pelo próprio Jesus Cristo. Depois disso, Barnabé apadrinha Paulo e o apresenta aos apóstolos. E Paulo agora começa a realizar as suas viagens missionárias. O texto que nós lemos aqui nos narra um momento difícil vivido pelo apóstolo Paulo. Estando ele na cidade de Jerusalém, por ele pregar sobre a ressurreição de Cristo. Paulo está sendo julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte Judaica, como se fosse o STF judaico, composto de 71 homens, sendo o sumo sacerdote, os fariseus, os saduceus e os escribas dos fariseus e saduceus. Corte essa que Paulo havia feito parte, sendo ele fariseu. Quando em Atos, capítulo 19, versículo 21, revela que Paulo, após a sua 3ª viagem missionária, esse texto expõe que ele tinha convicção de que depois dessa última viagem, ele tinha um destino, que era passar em Jerusalém, e depois de Jerusalém, ele deveria ir a Roma. Aí quando o profeta Ágabo, em Atos 21, revela que ele seria preso em Roma, a Bíblia vai dizer que os discípulos tentaram impedi-lo, tentaram impedir dele viajar, mas Paulo responde com firmeza dizendo: eu estou pronto não apenas para ser preso, mas até mesmo para morrer pelo nome do Senhor Jesus em Jerusalém. O capítulo 23 que nós lemos aqui é o momento em que Paulo já está preso em Jerusalém, depois de ouvir a profecia e ainda assim escolheria Jerusalém. Ele está em Jerusalém preso, a sua boca está ferida e ele está sendo julgado por uma razão teológica. Que razão é essa, pastor? Que era a ressurreição de Cristo. A ressurreição do Cristo que os romanos condenaram com o apoio dos judeus. A teologia dos fariseus cria na ressurreição dos mortos, na existência de anjos e na existência de espíritos. Mas os saduceus não criam em nada disso. Os fariseus, eles seguiam a Tanakh, que é o nosso Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias. E por isso eles acreditavam na ressurreição, acreditavam nos anjos e nos espíritos. Enquanto os saduceus, eles só seguiam a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. Por isso eles não criam na ressurreição. Um resumo para você entender: Paulo está sendo julgado em Jerusalém, pelo Sinédrio formado por 71 homens, sendo o sumo sacerdote e o presidente, os fariseus e os saduceus. Os fariseus creem na ressurreição dos mortos. Os saduceus, eles não creem na ressurreição dos mortos. Então Paulo usa como estratégia de defesa em seu julgamento a afirmação de que os fariseus criam na ressurreição dos mortos. Por isso eles não podiam condenar Paulo por pregar a ressurreição de Cristo. É por isso que no versículo 6 ele diz: varões e irmãos,
eu sou fariseu, filho de fariseu, e no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, estou sendo julgado. Com essa estratégia de defesa em Jerusalém, os fariseus que queriam condenar Paulo agora passam a defendê-lo dos saduceus. E para que Paulo não fosse morto no seu julgamento pelos saduceus, o julgamento é encerrado na audiência na parte da noite, é o que diz o texto, sem sentença alguma. E Paulo volta à prisão. Detalhe, é que no capítulo 16 do livro de Atos, quando Paulo e Silas são presos por libertar uma jovem endemoniada pelo espírito de Pitom, que revelava às pessoas, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas oravam e adoravam à meia-noite, e de repente veio um terremoto, então as correntes se partem, as portas se abrem. Mas presta atenção nisso aqui. Na primeira noite do capítulo 23, na primeira noite do capítulo que nós lemos aqui, o que cercou Paulo foi o silêncio de Deus e o medo. O versículo 11 começa dizendo: na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse Paulo: tenha coragem, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que também testifique em Roma. Deus se manifesta somente na noite seguinte. Paulo passa a noite sendo julgado. Deus não faz nada. Deus não se manifesta. Deus não fala nada. Paulo passou a primeira noite sendo julgado. E talvez ele esperasse que Deus se manifestasse ou aparecesse no seu julgamento. Mas Deus não se apresentou no seu julgamento. Não interrompeu a injustiça. Não calou o sumo sacerdote que lhe mandou ferir a boca. Não separou o fariseu dos saduceus. Não enviou anjo ou terremoto para fazer com que cessasse aquela injustiça. Naquela noite o silêncio foi posto. Naquela noite o céu ficou em silêncio. Mas o que nós precisamos entender, e aqui eu começo a pregar, é que o silêncio de Deus não é ausência, é propósito. Eu vou repetir para ver se você pega isso aqui. O silêncio de Deus não é ausência, mas é propósito. Jesus no Getsemane rogou ao Pai dizendo: se possível for, meu Pai, afasta de mim o cálice da injustiça, afasta de mim o cálice da separação. Mas ele recebe o silêncio que precede a cruz. No âmago da aflição de Jó, no capítulo 30, ele orou a Deus e Deus ficou em silêncio. Deus passou o período interbíblico inteiro, 400 anos, de Malaquias a João Batista, em silêncio. Mas isso não representava a ausência de Deus, mas o propósito da preparação da vinda de Jesus Cristo, anunciada por João. Marcos capítulo 4 diz que Jesus dorme no barco em meio a uma tempestade. Ele fica em silêncio, ele não se manifesta, ele não se inquieta. O barco está balançando, o mar está jogando de um lado para o outro, e ele está dormindo, e os discípulos o acordam dizendo: mestre, não te importa que nós pereçamos? Mas o que eles não entendiam é que o silêncio de Deus não é ausência, mas é propósito. E no final eles se questionam dizendo: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não entendiam que o silêncio de Deus não é ausência, mas é propósito. Paulo é julgado e na primeira noite Deus não se manifesta, Deus fica em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é abandono, o silêncio de Deus não é rejeição, o silêncio de Deus não é ausência, mas é o propósito para que todas as vozes dentro de você se calem e você ouça apenas a voz dele te direcionando. A noite é um momento em que as nossas aflições mais se manifestam. A Bíblia vai dizer que de noite, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Judas traiu a Jesus
de noite. 1 Samuel 15 vai dizer que Samuel ficou perturbado e clamou ao Senhor a noite toda. Jó capítulo 7, versículo 3 vai dizer: mas a noite é comprida e farto-mo de inquietações até a alva, até amanhã. É por isso que durante a noite as pessoas ficam inquietas, as pessoas ficam aflitas, as pessoas perdem o sono, elas têm pesadelo. Aí Salmo capítulo 30, versículo 5 vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas no caso de Paulo, a alegria não veio na manhã seguinte. A resposta de Deus só chega em meio a outra noite de aflição. Por quê, pastor? Porque mais do que alegrar a sua alma no momento de aflição, Deus quer te dar coragem, Ele quer gerar resistência para que você continue mesmo em meio à aflição. A aflição não pode paralisar o seu propósito. Por mais que Ele queira te alegrar ou não te dê resposta nenhuma, entenda, continue clamando e caminhando para o rumo do propósito. Não é ausência, é propósito de Deus. Deus não se manifestou para calar o sinédrio, porque o plano de Deus não era defender Paulo, mas era confirmar o seu propósito. Por gentileza, toque em duas pessoas e fala para ele, fala para ela: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, porque em meio aos espantos noturnos, Deus confirmará o seu propósito. Repete isso com mais força: seja forte e corajoso, porque em meio aos espantos noturnos, Deus confirmará o seu propósito. Não temas a espanto noturno, nem peste que ande na escuridão, mas tenha coragem, porque em meio à noite de aflição, Ele confirmará o seu propósito na sua vida. Sai da caverna, meu filho, come pão e bebe água, porque longa é a sua caminhada. Deus pode estar em silêncio, mas esse não é o seu fim. Deus pode estar em silêncio, mas esse não é o seu final. Você não vai morrer em Jerusalém. Tem coisas maiores te esperando. Jerusalém não é o ponto final da sua história. Aí Isaías vai dizer no capítulo 58, versículo 11: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até lugares secos. Até em lugares secos você terá a sua alma saciada pelo Senhor. Eu não me importo se o meu país vai ser taxado. Dói, dói. Dói no bolso, dói. Como dói? Se pudesse, esse presidente não estaria no governo, seria outro. Isso dói no nosso bolso. Mas independente do que acontecer, é Deus que fartará a nossa alma. Ele faz você achar água até em terra seca. Profetiza isso para alguém, por gentileza. Jerusalém não é o seu fim. Jerusalém não é um ponto final na sua história. Deus te levará a outro nível. Deus te levará a lugares maiores. Deus te levará a uma nova estação. Jerusalém é só o processo. Jerusalém não te mata. Jerusalém, ela te prepara para viver o propósito de Deus. Jerusalém não vai te matar, ela vai te fortalecer para você chegar até Roma. Chacoalha ele mais uma vez e diga: não para, não desista. Jerusalém não vai te matar. Caminha até Roma, vai até Roma. Deus é contigo. A ausência dele, ou melhor, o silêncio dele não é ausência, mas ele confirmará o seu propósito na sua vida. E quem recebe isso, joga a mão lá em cima e glorifica Ele. Parece engraçado, né? Mas já é a segunda vez que eu vou pregar. E no dia da pregação eu fico simplesmente doente. Aí eu falei pra Gabi: hoje eu não vou pregar, mas como não vou dar furo no bispo, você pega no meu lugar. Ela falou: não, você vai até Roma. A parte B do versículo 11 vai dizer: Paulo, tenha coragem. Como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa
que testifique também em Roma. A expressão como significa da mesma maneira. A expressão assim importa significa assim é necessário, assim é inevitável. Deus estava dizendo para Paulo que da mesma maneira que ele pregou sobre a ressurreição de Cristo lá em Jerusalém, ele iria pregar em Roma também. Porque Jerusalém é o centro da religião, mas Roma é o centro do império. Jerusalém executava profetas, Roma recebia a palavra. Jesus diz em Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Em Jerusalém foram assassinados profetas como Isaías, Jeremias, Zacarias, Jesus, Estevão. Jerusalém é o centro, é o palco da rejeição. Em Jerusalém, Paulo pregou e foi odiado. Em Jerusalém, Paulo pregou e foi espancado, caluniado e quase morto. E porque Paulo teve que pregar primeiro em Jerusalém, para depois ir a Roma? Porque o sofrimento em Jerusalém te qualifica para a missão em Roma. Eu vou repetir isso aqui para ver se mais alguém pega. O sofrimento de Jerusalém te qualifica para a missão em Roma. Deus te prepara em Jerusalém para você viver o propósito dele em Roma. As noites de aflição em Jerusalém não te paralisarão, mas te darão coragem e resistência para você viver o seu propósito em Roma. É só um treinamento de Deus. O pastor Maurício me ensinou que o urso e o leão tinham as características exatas de um gigante chamado Golias. E se Davi não fosse treinado lutando com o urso e o leão, ele não estaria preparado para derrubar aquele gigante. Se Jerusalém não te prepara, em Roma você cai. Mas porque Deus está te permitindo ser afligido em Jerusalém, eu tenho uma notícia para te dar. Roma vai ser peixe pequeno. Olharão e tentarão ver a sua queda, mas você continuará voando e crescendo em Roma, e nada vai parar a sua caminhada. Em Jerusalém a palavra é rejeitada, enquanto em Roma a palavra se espalhava com o fogo de Atos capítulo 2. Jerusalém é o campo da repressão, Roma é o campo da expansão. A carta de Paulo aos Romanos é a epístola doutrinária mais relevante do Novo Testamento. E ela aborda o tema soteriologia, que é a doutrina da salvação. Qualquer teólogo que quer estudar soteriologia, quer entender sobre os fundamentos da salvação, seja ele calvinista ou arminiano, ele tem que estudar o livro de Romanos, porque é o livro mais importante da doutrina bíblica do Novo Testamento. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ensina sobre a universalidade do pecado. Do capítulo 3 ao capítulo 5, ele fala sobre a justificação pela fé. Do capítulo 5 ao capítulo 8, ele fala sobre a salvação em Cristo Jesus. Do capítulo 9 ao capítulo 11, ele fala sobre o papel de Israel e da igreja. Do capítulo 12 ao capítulo 15 de Roma, ele vai pregar sobre a vida cristã na prática. A carta de Paulo aos Romanos, aquele povo helenista inteligente, que tinha na sua teoria, que tinha nos seus fundamentos Aristóteles, Platão. Paulo ensina aquilo que não é somente palavras, mas é poder de Deus para salvar aquele povo. Estando em Roma, Paulo escreve cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Em Jerusalém ele era perseguido por pregar. Mas aí Atos capítulo 28, versículo de número 31 vai dizer que em Roma Paulo pregava o reino de Deus com toda a liberdade e sem impedimento algum. Na carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 22, ele diz: todos os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César, principalmente os da casa do imperador.
Porque em Jerusalém o sinédrio perseguiu, mas em Roma a elite e a aristocracia o ouviu, creu e se converteu. A igreja de Roma cresce tanto que por medo Nero manda executar os cristãos queimados numa cruz. Mas o fogo do Espírito ardia tão forte nos romanos que a igreja continua crescendo. Nero toca fogo em Roma para incriminar os cristãos e decapitar Paulo, mas o fogo já havia sido consumido naquela cidade através da boca daqueles que pregavam o evangelho de Cristo. Tiago, ele vai dizer que a língua é um pequeno órgão que incendeia todo um bosque, mas nesse contexto a língua fez arder a chama do evangelho. Em Roma, em Jerusalém, tentaram calar a boca de Paulo. Em Roma, a sua voz fez arder a capital do império. Em Jerusalém, tentou apagar as chamas do evangelho, mas Roma foi incendiado por essas chamas. Em Jerusalém, feriram a sua boca, mas não calaram a sua voz. Mas em Roma cortaram a sua cabeça, mas não apagaram a chama do evangelho que fez a igreja crescer. E 380 anos depois de Cristo, a igreja, o cristianismo, foi considerada a religião oficial de Roma. Jerusalém não para o evangelho, Jerusalém não para o crescimento de Paulo. Roma é o momento de expansão, Roma é o lugar de crescimento. Mas se decapitarem a cabeça dele em 2025, vai ter alguém pregando no domingo de noite dizendo: não para, continua, sai de Jerusalém e vai até Roma. Levanta a mão para o céu que eu vou liberar 3 unções e já vou encerrar. Jerusalém te prova, mas Roma te projeta. Jerusalém te fere, mas Roma te revela. Jerusalém te limita, mas Roma irá te prosperar. Reacende a chama. Jerusalém não é o seu fim, Roma te espera. Reacende a chama. A perseguição não vai te parar. Você vai viver o propósito em Roma. Reacende a chamas, as feridas não irão te paralisar. Reacende a chama. Deus te usará como referência para os príncipes dessa terra. Reacende a chama. O silêncio de Deus não é o fim, não é ausência, mas é propósito. Roma te espera, Roma te espera. Reacende a chama. Você não morre enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida. Reacende a chama. Quem suporta o processo vive o propósito. E nessa noite ele te diz: se põe de pé, porque eu irei reacender a chama no seu coração.